dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos esteja a visionar. Seja muito bem-vindo a este webinar dedicado ao tema do cyberbullying, um webinar que será disponibilizado justamente no dia 21 de Abril, o Dia Nacional para a Sensibilização do Cyberbullying. Comigo tenho 4 colegas que são especialistas nesta área, 4 psicólogos, e que eu vou passar a apresentar e que agradeço desde já a vossa disponibilidade para estarem presentes hoje aqui. A Cátia Branquinho é psicóloga clínica e da saúde, doutorada em Ciências de Educação com especialidade em Educação para a Saúde, é investigadora da equipa Aventura Social, onde é coordenadora executiva do estudo Gerações com Voz, ligada à promoção da justiça intergeracional e do projeto Dream Teams, centrado na participação social e no empreendedorismo jovem. É membro da rede internacional da HBSC, da Organização Mundial de Saúde, com especial enfoque, entre outras coisas, nos comportamentos de consumo, de dependências, tecnologias e violência interpessoal. Integra o Conselho Consultivo do Youth Engagement da OMS e é psicóloga clínica no Gabinete de Apoio Psicológico. Olá, Cátia. Olá, Raquel, obrigada. A Ivone Patrão, que é psicóloga clínica e da saúde, terapeuta familiar e de casal, desenvolveu durante 20 anos intervenção clínica no Serviço Nacional de Saúde, com crianças, jovens e famílias, e é atualmente docente investigadora no ISPA, coordenadora do projeto Geração Cordão, Comportamentos e Dependências Online, e também coordenadora do livro Intervenção em Ciberpsicologia, coautora do jogo Missão 2050, Promoção do Uso Saudável das Tecnologias, e ainda coautora da coleção de histórias infantis Outstanding Growth, com temas como autoeficácia, gestão de emoções, comportamentos e dependências online. Olá, Ivone. Olá, Raquel, boa tarde, obrigada. A Júlia Vinhas, que é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, com especialidade avançada em Sexologia, pós-graduada em Psicologia da Saúde e Coaching, já exerceu funções como técnica superior de Psicologia Clínica na Sub-Região de Saúde de Setúbal e foi também coordenadora do Serviço de Psicologia e Orientação de um colégio privado. Cofundadora e ex-colaboradora da equipa pluridisciplinar de intervenção na família em Setúbal, é desde 2011 psicóloga clínica e coordenadora do CADIN. Formadora em diversos workshops e cursos nas temáticas relacionadas com as emoções e comportamento, é coautora do jogo pedagógico Bullying, Um Dia na Escola. Olá, Júlia. Olá, Raquel, obrigada. Finalmente, o Luís Fernandes, especialista em Psicologia da Educação e Psicologia Social e das Organizações, com especialidade avançada nas áreas de Psicologia Comunitária e Necessidades Educativas Especiais, foi docente e coordenou estágios no ISPA, tem coordenado e supervisionado estágios e vários projetos na área do bullying e violência escolar, realizando sessões e ações de formação e sensibilização para públicos variados em todo o país. Desde 2008 trabalha como psicólogo na equipa do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, na Associação Sementes de Vida em Beja, e é também coautor dos livros Plano Bullying, Como Apagar o Bullying da Escola, Diz Não ao Bullying, Não Deixes que Te Façam Mal, e ainda Cyberbullying, Um Guia para Pais e Educadores. Olá, Luís. Raquel, obrigado pelo convite. E a começar pela Cátia Branquinho. Cátia, o estudo da HBSC, portanto, da Organização Mundial de Saúde, que é muito centrado na investigação, nomeadamente dos comportamentos dos jovens no que diz respeito à sua saúde e ao seu bem-estar. A Cátia faz parte da equipa da Aventura Social, que é em Portugal responsável justamente pela realização desse estudo já há vários anos. A minha pergunta é, o que é que nos dizem, Cátia, os dados mais recentes relativamente ao cyberbullying em Portugal? Obrigada pela questão, Raquel. Então, primeiro é importante dizer que o HBSC, o Health Behavior in School Age Children, é desenvolvido de 4 em 4 anos, desde 98. É coordenado pela professora Margarida Gaspar de Matos e estes dados que irei abordar foram recolhidos no ano 2018. Os próximos dados apenas serão recolhidos no ano 2022 agora. São dados referentes ao 6º, 8º e 10º ano de escolaridade e no último estudo foram envolvidos um total de 6.997 alunos. Quando questionados sobre o papel de provocadores, com o envio de mensagens instantâneas, de texto ou e-mails ofensivos ou ameaçadores, ou ainda na colocação de posts no feed de redes sociais de outros, pelo menos uma vez nos últimos 2 meses, os resultados mostram que, nos 11 anos, ou seja, no 6º ano de escolaridade, 4% dos rapazes e 2% das raparigas praticou este comportamento. Nos 13, a média sobe, passando para 9% nos rapazes e 3% nas raparigas,
E nos 15 anos, no 10º ano, voltamos a ter nova subida, assumindo 10% dos rapazes e 4% das raparigas o papel de provocadores. Podendo então aqui reforçar vários estudos que apontam que o sexo masculino assume mais frequentemente a posição de provocador e que a problemática tende a piorar com a idade. Agora, numa inversão de papéis, inquiridos sobre o papel de vítimas, pelo menos uma vez nos últimos 2 meses, os dados revelam que, nos 11 anos de idade, 5% dos rapazes e 6% das raparigas foram vítimas deste comportamento de violência online. Passando nos 13 anos para 9% dos rapazes e 10% das raparigas. E nos 15 anos, evidencia-se um ligeiro decréscimo, com 8% dos rapazes a serem vítimas e 9% das raparigas. Uma vez mais, vamos ao encontro dos resultados de vários estudos anteriores que defendem que as raparigas são as vítimas mais comuns, quando comparadas com os rapazes. Podemos também verificar que os jovens do 8º ano são os que apresentam maior média nesta condição. Atualmente ainda não posso comparar os dados portugueses com a média dos demais países da Europa, mas no dia 19 de maio teremos a divulgação desses dados, Raquel. Muito bem, obrigada, Cátia. Se calhar passava para a Ivone. Será que devemos ficar preocupados, Ivone, neste período de quarentena, com a passagem eventual de alguns casos de bullying que se podem tornar eventualmente casos de cyberbullying? Obrigada, Raquel, pela questão. Desde já uma questão muito pertinente, que tem sido colocada do ponto de vista da intervenção clínica por alguns pais que estavam preocupados por situações de bullying no contexto escolar, alguns deles até, no fundo, a intervir, e com as escolas também os professores a intervir, e de repente entra esta quarentena. E não é só aqui a questão da quarentena, que até pode ter colocado aqui uma zona de descanso destes problemas, mas entra a escola online. Portanto, e começam todos a contactar uns com os outros, agressores, vítimas, testemunhas, e continuam mais ou menos a ter aqui o mesmo papel. E até podemos ter mais testemunhas, não é? Porque online eles podem criar os tais grupos de conversa, até nas próprias plataformas que algumas escolas vão disponibilizando, e podemos passar aqui numa zona de bullying para a tal zona de cyberbullying, e temos que estar atentos a isso. Os professores não podem ficar descansados a achar que parou, e os pais a mesma coisa. Agora, a atenção tem que ser redobrada para aquilo que eles fazem no computador ou no telemóvel, conforme como é que acedem a estas plataformas, qual é o dispositivo, e tentarmos que haja aqui um ambiente que seja de diálogo, de partilha, e que os pais e professores não anulem este tema e acham que deixe de existir simplesmente, e que haja aqui esta partilha entre todos, essa disponibilidade da criança ou do jovem falar. Muito bem. Júlia, sei que tem tido algumas situações também em consultório privado por estes dias de cyberbullying. A minha questão era se houve alguma mudança com a pandemia, não é? Se nota alguma alteração também a este nível. Ora bem, aquilo que eu tenho verificado é que os jovens que faço acompanhamento por videoconsulta eram jovens já com algum temperamento e até características de personalidade que levavam muitas vezes a serem vítimas, portanto, antigas vítimas em contexto escolar. E, portanto, aquilo que se está a verificar é uma continuidade do comportamento agora virtual, não é? Portanto, a grande diferença é que na escola saem da escola e de alguma forma ficam desligados daquilo que acontece na escola, e agora este ataque é contínuo ao longo do dia, não é? Portanto, e não conseguem desvincular-se. Portanto, desde situações de fazerem perfis falsos, situações de exclusão, portanto, formarem-se grupos escolares onde vão fazendo a troca de conteúdos e de trabalhos que é para fazer e, portanto, excluírem esses jovens, neste caso mais jovens do que crianças, desses próprios grupos, é algo que está a acontecer com grande frequência, mas de facto eram crianças e jovens já com um temperamento propício
portanto, crianças mais tímidas, que por vezes, outras que já estão socialmente isolados e, portanto, que viram agora na tecnologia uma oportunidade de integração, não é? Porque são todos integrados em simultâneo, mas a exclusão acabou por acontecer também aqui desta forma virtual, com um impacto bastante significativo, com queixas muitas vezes silenciosas em que não são partilhadas com os pais, com medo até de perderem o acesso a essas tecnologias e, portanto, guardam esses sentimentos para eles, e com muito sofrimento à mistura. Luís, que sinais de alarme é que nós devemos estar atentos? Os miúdos estão a passar mais tempo em casa, não é? Com as famílias, mas também da parte dos professores, mas que sinais é que podem ser indiciadores de que eles estão a ser vítimas ou agressores ou testemunhas de situações de cyberbullying? O cyberbullying traz aqui uma vertente para a conversa em relação ao bullying que é extraordinária no sentido em como focava a Júlia. Portanto, o cyberbullying, eu costumo dizer que não tira férias e faz horas extraordinárias. Portanto, uma questão que nós tínhamos com o bullying, que era diária ou no horário escolar, digamos assim, agora passa a ser 24 horas por dia. E esses sinais de alerta manifestam-se também durante essas 24 horas por dia. Portanto, quando nós falamos em sinais de alerta, quer o bullying, quer do cyberbullying, há muitas semelhanças, não é? Portanto, aquela questão de se isolar mais, de não ter, de andar sempre com alguma ansiedade, de sentir que de alguma forma é rejeitado pelos outros. Portanto, são alguns dos sinais, mas que através das novas tecnologias acabam por ganhar uma dimensão que não acontecia anteriormente, portanto, porque muitas vezes é visto, e isso é uma das diferenças entre o bullying e o cyberbullying, é a visibilidade e a quantidade de pessoas envolvidas que atinge uma dimensão nunca antes vista. Eu lembro-me de um miúdo que acompanhei há uns anos que ele dizia-me, e que ele era vítima de cyberbullying, e ele dizia-me: o problema nem é me baterem, o problema é que alguém gravou e essa gravação circulou por toda a gente. Portanto, é um pouco a vergonha dessa exposição pública que causa esse mal-estar tremendo na vítima. E muitas vezes as testemunhas, nós falamos das testemunhas no caso do bullying, em que há miúdos que intervêm, outros que são mais proativos nessa questão, outros que são mais, acabam pelo silêncio, apoiar também o agressor. Aqui no caso das testemunhas, quando falamos do cyberbullying, temos muitas vezes o facto de partilhar um conteúdo, uma imagem, uma montagem, um texto, um vídeo, portanto, acaba por ser uma forma de ir perpetuando essa agressão. Portanto, e é importante as testemunhas terem um papel também fundamental nessa prevenção, de forma a haver uma descontinuidade de não perpetuar esses atos agressivos feitos online. Portanto, eu acho que é muito importante, e com os pais, como estamos a referir, tanto os pais estando em casa com os filhos, tanto também é importante estar ainda mais atentos a sinais que se calhar anteriormente viam mais ao fim de semana ou ao final do dia e agora têm a oportunidade de ver tanto ao longo do dia. Agora, obviamente, que há aqui uma questão também que é importante analisarmos, é que no caso do cyberbullying nós temos miúdos que são nativos digitais, que nasceram já com as novas tecnologias, e temos pais, na sua grande maioria, que são imigrantes digitais, portanto, e que não dominam muitas vezes as redes sociais e as plataformas utilizadas pelos miúdos. Eu acho que isso é um aspecto também que é importante analisarmos. Júlia, acrescentar alguma coisa? Queria acrescentar sim, que para além deste aumento do cyberbullying, ou continuidade do cyberbullying, há algo que tenho verificado, e é obviamente na minha realidade, que é o cyberbullying com pessoas de origem asiática. E porque se acha, portanto, que o Covid é algo trazido pela China, não é? E que as pessoas começam todas a comentar desta forma, estas crianças e estes jovens têm sido alvo de muita difamação e de muito gozo e tem sido muito difícil, efetivamente, para estas crianças. E eu acho que
temos que salvaguardar também esta questão e os professores de alguma forma e os próprios pais estarem atentos àquilo que está a acontecer, porque eles podem efetivamente estar a guardar esse sentimento para eles e está mesmo a acontecer, de facto. É o problema do estigma. Ivona. Exato. Obrigada. Eu queria só também comentar aquilo que o Luís estava a referir, este fosso entre pais e filhos relativamente à literacia digital. Nós temos dados de estudos que temos feito com jovens, entre os 12 e universitários também, até aos 25 anos, e estudos com pais, e percebemos que, em média, eles nos respondem que começaram a usar o mundo online aos 8 anos, mas sem supervisão parental, portanto isto é a média, e vamos recolhendo sempre todos os anos a amostra em escolas, com autorização, devido à autorização do Ministério da Educação, e depois nos estudos com os pais, no fundo que são os pais destes jovens, nos dizem que em média começaram a entrar no mundo digital em média aos 24 anos, portanto estes pais não têm experiência de ser crianças nem jovens com a tecnologia, portanto à partida terão menos, uma literacia digital mais baixa, e de acordo com aquilo que o Luís estava a dizer e bem, muitas vezes não sabem mexer nas plataformas, não percebem para que é que servem, o que é que está ali a acontecer, o comentário veio de onde, quando até passam pelo computador e veem, e perdem aqui a oportunidade de, não é que tenham que ter olhos de lince para ver tudo e estar num super controle, mas perdem muitas vezes aqui a oportunidade, porque não sabem, de perceber que alguma coisa está ali a acontecer, porque fechou uma janela, porque assumiu um comportamento estranho assim que o pai ou a mãe entrou na sala e eles estavam no computador, e este tipo de sinais são muito importantes, e deixar aqui esta alerta. Muitos pais também não sabem, e é importante sensibilizá-los, é importante passar informação, as pessoas informadas tomam melhores decisões nesta área. Muito bem. Kátia, a Kátia trabalha muito também no projeto Voz aos Jovens, portanto, dar voz aos jovens. O que é que os jovens diriam em relação aqui à questão do cyberbullying? Como é que o perspectivam? Nós incluímos sempre os jovens nos nossos estudos do HBSC para comentar os dados, para fazerem uma análise, porque nós estudamos muitos jovens, não é? Mas na nossa perspectiva enquanto investigadores, e sentimos que eles nos podem ajudar a promover a saúde da sua geração e também na identificação de estratégias. Eu começo aqui pelo comentário, por exemplo, de uma jovem de 16 anos. Estes comentários são relativos aos dados que eu referi anteriormente. Ela diz que, em relação às situações de cyberbullying, acho que seja algo que tende a aumentar ao longo dos tempos, por pior que isso seja, pois cada vez mais jovens têm acesso às tecnologias, sendo ao mesmo tempo cada vez melhores a manuseá-las, independentemente da idade ou do género. Acho que seria importante alertar para as situações de cyberbullying, tanto perante os jovens como perante os pais, o adulto responsável pelo jovem, pedindo ainda a estes segundos o maior controle, que eu aqui considero que seja supervisão sobre os primeiros, para que não os deixem passar tanto tempo nos computadores, telemóveis, videojogos, televisão, tablets, entre outros dispositivos, atentando ao que fazem durante esse tempo. E para que, em contrapartida, os estimulassem a viver mais no mundo real sem todas estas tecnologias. Esta é a opinião de uma jovem. Agora, outra jovem também, de 15 anos, referiu que em relação ao cyberbullying parece existir pouca predominância do problema nos inquiridos. Isto pode ser devido a uma certa negação do problema ou então um sucesso por parte das autoridades em termos de acalmia do problema em questão. No entanto, este tipo de bullying é ainda bastante observado na sociedade, devendo ser ainda uma preocupação primordial erradicar este problema. Por último, num comentário de um jovem de 16 anos, ele reporta que, pelos dados, o cyberbullying é muito pouco vivenciado pelos jovens, o que é muito bom, e acredita nestes resultados, pois tem a certeza que nem ele, nem nenhum dos seus amigos esteve envolvido em casos destes, o que só leva a acreditar ainda mais. Contudo, haver este tipo de bullying, por mais pequeno que seja, é sempre mau e o valor ideal deveria ser os 100% de não envolvimento. Por isso há sempre trabalho a ser feito. Normalmente os rapazes são mais propícios à violência física e não virtual, logo espantam que tenham números superiores às raparigas enquanto provocadores. Estes são alguns comentários dos nossos jovens face à realidade do cyberbullying, aos nossos dados. Estes jovens têm uma visão diferente dos dados e um discurso também diferente. Estes jovens pertenciam ao projeto Dream Teams, que nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos as suas competências de investigação e ação, portanto também importa dizer isto, que estavam mais alerta e tinham uma visão dos dados diferente do que a maioria dos nossos jovens.
Muito bem. Ivone, o sharing é uma prática praticada por alguns pais, passo a expressão. Será que nós estamos de alguma forma a validar ainda mais estes comentários mais negativos, ou a exposição dos miúdos a comentários mais negativos, nomeadamente através de práticas como esta? E já agora pedia também para explicar um bocadinho o que é isso do sharing, para quem nos esteja a ouvir e não conheça. Obrigada pela questão. Agora, recentemente, fiz um documento com o Centro de Internet Segura da FCT e num debate sobre todas estas questões resolvemos incluir aqui o sharing. No fundo, é quando os pais partilham conteúdos dos seus próprios filhos, mas é uma partilha de mais. É assim que, no fundo, é entendido. E é uma partilha online. A questão é que se estamos confinados em quarentena e em isolamento social e a recorrer muito mais às tecnologias, até que ponto os pais que assumem este perfil e agora o que têm no fundo à mão são as tecnologias, até que ponto é que não vão partilhar mais do que é a intimidade e da sua privacidade, até que ponto não estamos a pôr jovens mais expostos ao seu dia-a-dia, à sua vida privada, que depois está acessível para todos verem. Sabemos, não é? Uma vez na internet, para sempre na internet, e a partilha para uma pessoa não quer dizer que essa pessoa não partilhe por outras, e assim se divulgue a imagem, ou o vídeo, ou o comentário, ou o que seja. É importante sensibilizarmos os pais para este tipo de práticas e que elas podem expor as crianças e os jovens, e aqui acho que tem que abrir aqui um parênteses. Provavelmente não tínhamos até a esta altura de quarentena crianças tanto tempo online e a usar tantas plataformas, e agora passámos a ter. Será que estavam habituadas a ver os pais a publicar? Será que já se tinham apercebido deste tipo de publicações? Será que vão seguir um modelo que os pais estão a fazer? Portanto, que modelos, no fundo, queremos passar e que... desculpem, estava aqui alguém a ligar-me e isto fez uma interferência. E que modelos é que estamos a passar e o que é que queremos que as nossas crianças, os nossos jovens façam com este nível de exposição. Eu recentemente chamei-lhes os TikTokers, que é o uso do TikTok... o uso do TikTok por todas as famílias e mais algumas, até por aquelas que até nem se expunham, que até nem sequer faziam o sharing. E eu nem estou a fazer aqui uma crítica de ser negativo, ser positivo, e depois podemos ter um debate à volta disso. Mas de repente passámos a ter uns TikTokers e todos os pais e os filhos a partilharem pequenos vídeos, e até que ponto não estamos aqui a colocar em risco e que modelo é que estamos a passar e a banalizar algumas formas de interação. Muito bem, Luís, querias dizer alguma coisa? Não, era um pouco para reforçar o que a Ivone estava a dizer. Realmente nós temos, nos últimos tempos, né, visto um afrouxamento, digamos assim, daquilo que eram os patamares em termos da partilha online, e isso é importante de parte dos pais, principalmente, e outros familiares, mas principalmente dos pais. E certas coisas que nós sentíamos como tanto adquiridas, não é, em termos de segurança online, digamos assim, vemos agora de alguma forma a abanar aqui um bocadinho, tanto porque vemos pais a praticar desporto e em conjunto com os filhos, a cozinhar, a fazer uma série de atividades, né, que também acaba por trazer alguns riscos, digamos assim, acrescidos a tudo isto que temos estado a falar. E a questão também o facto, como estávamos a falar há pouco, deles não serem, dos adultos, os pais não serem nativos digitais, não é? Ao mesmo tempo, nós temos visto que até em termos de plataformas que são utilizadas, muitas vezes não têm um domínio sobre elas e acaba por dar asa que às vezes exponham em demasia, e isso tudo, isso é um fator também que eu acho que era uma importante ligação que devia ser feita durante esta altura da pandemia, que era termos uma relação até ainda mais estreita a nível das novas tecnologias, em que os filhos explicam aos pais, não é, de certo modo, o funcionamento de algumas plataformas, porque isso é importante também, que quando nós falamos até como fatores de
proteção em relação ao cyberbullying. Se existir uma comunicação que seja constante, que seja franca, próxima entre pais e filhos, também é mais fácil em termos de denúncia. Há pouco também foi referido, penso que pela Júlia, a questão da dificuldade que eles têm de denunciar. Nós sabemos que é muito mais difícil aos miúdos denunciarem situações de cyberbullying, porque às vezes há uma dupla penalização, que é o facto de estarem a ser vítimas e depois, ao contarem um adulto, esse adulto cortar o acesso, ou tentar cortar de alguma forma, nunca consegue, não é? Porque é impossível, porque eles acedem noutros sítios, às vezes em sítios na casa dos amigos, na escola, onde quer que seja, mas cortar esse acesso à internet. Portanto, e quem não está na internet, quando somos adolescentes, não existe, não é? É um pouco assim. Portanto, eu acho que é também um momento de aprendizagem para pais e filhos, até a nível da literacia digital. Muito bem. Júlia, e quando sairmos disto? Não sabemos quanto tempo é que vamos estar em isolamento, quando regressarmos, quais é que são as restrições, voltará tudo a ser como era, a este nível? O que é que é assim expectável? Eu vejo aqui algumas dificuldades. Aquilo que eu tenho vindo a observar são alguns jovens que já começam a manifestar algum cansaço de estar em casa e com alguma saudade do contacto com o outro. Aquela história que nós muitas vezes falávamos, que eles comunicavam essencialmente pelas redes sociais e muitas vezes estavam perto uns dos outros, mas continuavam a comunicar através do smartphone, não é? Agora já começa a perceber uma certa saudade de estar com o outro, de vivenciar determinadas coisas com o outro. Isso é muitíssimo bom. Mas também temos aqueles casos de que este isolamento está a ser o céu, não é? Portanto, o impedimento dos relacionamentos sociais tem sido uma zona de conforto tremenda para determinados jovens, em que sofrem de ansiedade social, algum tipo de perturbação associada aqui às relações interpessoais, e que acaba por, de alguma forma, estarem na sua zona de conforto, e, portanto, trazê-los novamente para este mundo vai ser um tanto ou quanto difícil. Outra coisa que me preocupa é, neste momento, a utilização das tecnologias é para pais e filhos necessário, e tem que ser, portanto estamos-nos a reinventar, mas sabemos que tem que existir sempre algumas regras e limites em idades mais precoces e também aqui nos adolescentes. Aliás, como há pouco a Kátia falava, havia uma jovem que pedia essas restrições, não é? Porque é difícil para um adolescente inibir esse uso insistente da internet. E, portanto, é importante para eles pôr regras e limites. A partir do momento em que, durante este espaço, nós, enquanto pais, também o utilizamos não só para trabalhar, mas também para diversão, para TikTok, para expor o que é que estamos a fazer, para comunicar, portanto, mais do que nunca, eu tenho o cuidado todos os dias de ir ver quantas horas é que eu tive ligado ao telefone para tentar perceber que impacto é que isto está a ter também sobre mim, não é? Porque eu acho que é importante nós olharmos para isso e tomarmos consciência do tempo que estamos a utilizar estes meios. E eu acho que depois, quando voltarmos, mais ou menos não vai ser igual, com toda a certeza, mas quando voltarmos à realidade, àquela que nós conhecemos, implementar novamente estas regras e limites e dizer agora não, penso que também vai ser novamente muitíssimo complicado. E depois há aquela situação também que também me preocupa, de alguns jovens, e penso que este período, essa situação está um bocadinho sanada, porque percebemos no final do segundo período, em que os alunos até se ligavam pelas devidas plataformas à escola, mas não punham a imagem e, portanto, iam deitar novamente, iam ver séries e etc. Ou então até iam jogar noutro computador ou no telemóvel e, portanto, estavam a fazer todas essas atividades. E os pais estavam descansados na sala ou até na cozinha e não perturbam porque o jovem está a ter aulas, não é? Portanto, há sempre estas formas de contornar, mas aqui parte um bocadinho estas minhas preocupações em relação ao futuro ou não. Fico muito contente por eles estarem a sentir alguma saudade e algum desconforto
alguma agitação e até irritabilidade, não é? Face a este distanciamento social, mas fico contente por isso. Preocupa-me os jovens que têm aqui mais dificuldades ao nível das relações interpessoais e o seu regresso e, novamente, termos aqui alguma contenção no uso das tecnologias. Essas são algumas das minhas preocupações, sim, face ao futuro. Muito bem, aproximamos assim mais da parte final, mas é essencial falarmos das estratégias, até porque ainda não falámos, mas não são apenas 4 especialistas que aqui temos e que estão presentes só neste webinar, na verdade eles também são responsáveis pela elaboração de um documento de apoio que também vai estar disponível a partir de hoje, justamente relacionado com o cyberbullying. E nomeadamente a parte talvez mais importante do documento, todo ele importante, é justamente as recomendações que se pode dar, nomeadamente para 3 públicos em particular. Para os pais, desde logo, que agora sobretudo mais do que nunca passam mais tempo também físico com os filhos, para os professores e para as escolas, e o papel importante também podem ter neste âmbito, e ainda para os profissionais de saúde, nomeadamente para os psicólogos. Que tipo de recomendações é que poderão também utilizar a partir deste documento de apoio? Por isso gostava de vos perguntar, pedir um pouco nesta parte final essas mesmas recomendações. Portanto, recomendações para pais, se calhar pedir ao Luís o que é que, apesar de já acabámos por focar, nem que seja ao de leve, algumas delas, mas o que é que seria assim mais imperativo, especialmente nesta fase? Eu acho que, pronto, como referi há pouco, a questão da comunicação, desse canal de comunicação estar criado, portanto, desde idades mais precoces, mas ser reforçado nesta fase é importante, embora às vezes não seja fácil, até pelo facto de estarmos muito tempo juntos, tanto confinados em casa, e às vezes causa algum stress, mas é importante haver esse canal de comunicação. Depois é importante também os pais, ao falarem nisso, também passarem tudo aquilo que são valores da família, portanto, questões que são importantes e que já focámos aqui também mais ao de leve, mas aspectos como a empatia, como é que os miúdos discutirem as situações, como é que alguém que é vítima se sentirá ao sofrer isso, ao ser posto de parte, ou ser agredido, ou como é que o agressor, porque é que achas que o agressor também agride? Achas que os miúdos, por norma, fazem isso? Portanto, se calhar ele também não está muito bem. Portanto, haver essa questão sempre com o centro, com o foco nos valores de cada família. Depois há estratégias práticas como a questão da criação dos alertas no Google, que é importante também nós criarmos alertas com o nosso nome e com alguma designação e que possa de alguma forma, portanto, claro que para as redes sociais, em grupos fechados, não funciona, mas no geral da internet conseguimos saber se o nosso nome está a ser falado de alguma forma e estarmos mais atentos a essa questão também. A Júlia referiu e bem, eu acho que é um desafio que vamos ter todos pela frente no pós-pandemia, que é a questão da restauração de algumas regras, não é? Que agora se tornaram mais flexíveis, porque estamos todos em casa e porque nós também não cumprimos, se calhar enquanto adultos, porque acabamos de estar mais tempo online e nos dispositivos digitais, mas é importante também termos em atenção, no caso dos pais, além dessa atenção desse tipo de comportamentos, é percebermos se o nosso filho é vítima, se é testemunha ou se é agressor. Porque, por exemplo, focando a questão no agressor, raramente os pais veem os filhos como agressores. Normalmente os agressores são sempre filhos dos outros, são órfãos de pais vivos, não é? Nunca são, os nossos filhos são sempre espetaculares e não se metem nisso, mas a questão da pressão dos pares, mesmo feito online, já nós verificamos no bullying, mas no cyberbullying também. E às vezes no cyberbullying ainda é mais fácil partilhar alguma coisa ou ser pressionado, porque basta um clique, basta um enviar, portanto, e às vezes esse enviar não é muito reflexivo, portanto não é uma coisa que se pondere muito, é impulsivo, portanto é importante nós vermos isso e estarmos atentos, portanto aqueles sinais que a Ivone também estava a referir, quer dizer, se um pai vai ter com o filho e ele minimiza aquilo que está a ver, se está durante vários dias, por exemplo, já me tem acontecido pais ligarem-me no género, ele há 2 ou 3 dias que não vai à net, quer dizer, se um miúdo aos 15 anos não acede à net durante 2 ou 3 dias, alguma coisa se passa. Portanto, isso à partida até era um miúdo que gostava e que habitualmente utilizava as redes sociais, não é? Porque há miúdos, eu também conheço miúdos que não
não utilizam, eu tenho miúdos, já acompanhei miúdos com 14 ou 15 anos que nem telemóvel querem, não estão-se um pouco desligados desse mundo mais virtual, mais online. Portanto, tudo o que são alterações muito bruscas de comportamento deve-nos deixar alerta. E depois aí também haver também uma ligação que eu acho que é importante com a escola, porque a escola também é um ponto que eu acho que é importante. Muitas vezes o cyberbullying, a escola não assume muito como sendo um problema deles. Portanto, é um problema que tem a ver um pouco com as famílias e com a sociedade em geral. O bullying centra-se muitas vezes na escola, não é? E o cyberbullying muitas vezes passa-se num espaço que não é de ninguém. Nós no bullying temos funcionários que estão no recreio e que podem prevenir e combater o bullying, digamos assim. Quando estamos no espaço online, não há funcionários online, não é? Que, portanto, parte muito da prevenção, tendo em conta essa literacia digital, deve ser feita o mais cedo possível, portanto, logo desde os primeiros anos. E se isso for feito de uma forma continuada, com essa abertura de comunicação, também é muito mais fácil de existirem fatores de proteção e que sejam preventivos de situações de cyberbullying. Muito bem, Ivone. Passar a palavra, até porque o Luís começou por falar nas escolas. Eu ia exatamente comentar esse aspecto que o Luís estava agora aqui a falar, um bocadinho o cyberbullying não é de ninguém. Temos que perceber que os professores tiveram que se reorganizar, as escolas tiveram que se reorganizar, têm que estar disponíveis para os alunos de uma outra forma e para os pais também de uma outra forma, e que o cyberbullying possa ser aqui mais um tema, mas que fica assim lá mais para trás esquecido. Mas ele não é mais um tema e não tem que ficar lá para trás esquecido. Como o Luís dizia muito bem, podemos atuar antecipando e jogando na prevenção. E para jogarmos na prevenção podemos desde logo falar do tema. Se estamos a ter aulas online, se estamos a ter aulas a visualizar através da televisão, se estamos a comunicar com os professores por e-mail, por as plataformas que sejam, se os professores estão, no fundo, também a explicar aos seus alunos como é que funcionam todas as plataformas, como é que se pode comunicar, este é um tema que também podem falar, que também podem abordar. Eu percebo muitas vezes o receio das escolas e dos professores, não existe, não vi, não está ao pé dos meus olhos, então não se fala dele. Mas, de facto, ele existe e pode, de repente, um dia para o outro, aparecer aos olhos do professor, e então, para isso, é importante que a escola tenha uma política bem definida relativamente à atuação, que protocolo é que tem desenvolvido quando se der em conta que existem situações, porque um aluno que esteja em sofrimento também terá impactos no seu bem-estar, está em casa confinado nesta altura de quarentena e também vai ter impactos na sua aprendizagem. Portanto, como é que a escola pode ajudar? Para isso tem que ter aqui pensar-se num sistema de denúncias, de chegar a estes alunos, que eles possam conversar e falar e fazer a sua denúncia e saber que vão ser recebidos e que vão ser acolhidos. Desde logo, em todas as aulas que ocorrem online, eles vão trocar ideias entre si, conversar entre si com a supervisão do professor. Provavelmente menos do que na sala de aula, mas é importante que o professor também promova interações positivas e que encoraje uma linguagem positiva e não uma linguagem abusiva ou agressiva ou ameaçadora. Portanto, é importante que os professores estejam atentos e que se fale deste tema, desde logo na prevenção, e que depois haja um espaço para quando ele existe, não seja um espaço de ninguém, seja um espaço para atuar e que a atuação esteja definida e que se saiba como é que vamos acolher vítimas, testemunhas, agressores, que os agressores têm que ser responsabilizados, e aqui, como o Luís dizia, e também a Júlia há pouco dizia, as questões da empatia, de nos colocarmos no lugar um do outro e percebermos como é que em conjunto se podem resolver estas situações que existem, que não podemos negar. Muito bem, portanto o cyberbullying diz também respeito às escolas, não é verdade? Porque na maior parte das vezes eles conhecem-se de lá, não é? Quando não há o caráter de anonimato, eles conhecem-se de lá. A Júlia fazia a mesma questão, neste caso para os psicólogos. Que recomendações é que seria importante os colegas terem em conta?
Ora bem, é assim, eu acho que os psicólogos têm um papel vital, não só os psicólogos clínicos, mas também os psicólogos que trabalham nas escolas. Ou seja, todas estas situações que foram propostas, tanto estas estratégias propostas tanto pelo Luís quanto pela Ivone, obviamente com o suporte de um psicólogo pode facilitar bastante a vida. Portanto, acima de tudo, haver aqui inicialmente a consciencialização do problema. Portanto, o cyberbullying é o problema de todos, não é da vítima nem do agressor, é um problema de todos nós e temos que estar todos envolvidos, temos todos que reconhecer que existe. O pior que nós podemos fazer é achar que é um comportamento normal da adolescência. Infelizmente hoje ainda conseguimos ouvir isto em relação ao bullying, mas acaba por ser também, eu tenho algumas vítimas que falam com os pais, que dizem aos pais o que é que está a acontecer e os pais dizem não ligues, tendo isto um impacto emocional e psicológico fortíssimo nesta criança e neste jovem. Portanto, isto é um problema de todos. Então, tem que haver aqui uma consciencialização do problema. Depois, podemos fazer então aqui, trabalhar a dita prevenção. A trabalhar a consciencialização, já estamos a trabalhar também a prevenção. E a prevenção pode ser através de conteúdos sobre o cyberbullying na escola, e o psicólogo pode ajudar os professores e deve ajudar também os professores, e porque estamos numa situação de nos estarmos todos a reinventar, a ajudar o professor numa situação de descontrole em que há agravação daquilo que acontece na sala de aula, como é que o professor, portanto, a escola ter ali estratégias bastante adequadas e formais das consequências de determinados atos por parte dos alunos. Isto também é importante que aconteça para os alunos também terem alguma contenção quando fazem gravações daquilo que está a acontecer destas aulas online, e já existem algumas gravações por aí a circular. Depois, também haver aqui um protocolo de, numa situação de cyberbullying, em que se pede aos pais de alguma forma para manterem a calma, recorrerem ao diretor de turma ou ao professor titular para falar e, portanto, deixar que seja de alguma forma a escola a ajudar a tratar de toda esta situação. E depois, em casos de forte impacto, então haver aqui uma intervenção de apoio com o jovem, seja testemunha, seja vítima, seja agressor. Queria ainda acrescentar que considero ainda muito importante que as escolas desde muito cedo, e mesmo agora a telescola, que continuem a abordar temas de competências socioemocionais, porque estas serão as bases para conseguir travar de alguma forma o cyberbullying, e portanto acho fundamental que os psicólogos estejam presentes nas escolas e ajudem a implementar estas estratégias e a promoção de competências socioemocionais nas crianças e de todos, auxiliares, professores, porque todos precisamos de trabalhar de quando em quando estas competências. Ok, só por uma questão também de mesmo espaço de antena, e porque talvez houve um aspecto que foi tocado ao de leve, mas que até já tínhamos de alguma forma abordado a importância dele, que é em relação às testemunhas. Kátia ou se outro colega se quiser pronunciar, qual é que é o papel importante? Porque temos visto, até estando a Kátia mais ligada diretamente à parte de investigação, nos últimos anos a importância, durante muito tempo trabalhava sobretudo com os agressores e com as vítimas, e começou-se a perceber cada vez mais o importante papel das testemunhas. O que é que a investigação nos pode aqui ajudar para a intervenção do que fazer em relação aos miúdos que no fundo assistem e o que fazem, ou a participação mais ativa ou menos ativa que também têm? Nós no HBSC não temos esta questão das testemunhas ainda incluída no questionário. No entanto, a testemunha, se nós tivermos todos estes programas nas escolas e se tivermos alunos conscientes, conseguem ajudar-nos aqui a promover o bem-estar da vítima, mas também a conseguir ajudar o nosso agressor, porque nós falamos muito no acompanhamento e no apoio da vítima e depois muitas vezes os professores esquecem-se que o agressor precisa tanto ou mais de acompanhamento que a vítima, e a testemunha consegue-nos apoiar não só a encontrar o agressor e a conseguir que ele seja, e nós no nosso documento temos isso, que seja não culpabilizado, mas chamado à razão pelo seu comportamento e que compreenda todo o impacto
que tem na vida do outro, colocar-se no lugar do outro, conseguir aqui que se a nossa testemunha estiver consciente do que está a acontecer, se conseguir pedir ajuda aos pais, aos professores, para apoiar a vítima, mas também o agressor, nós conseguimos chegar a uma população muito mais abrangente e conseguir apoiar os jovens que estão a ser vítimas ou provocadores em situações de cyberbullying. Portanto, e daquilo que tenho visto, tanto em contexto clínico como de investigação, as testemunhas têm cada vez mais um papel ativo naquilo que são muitas vezes o chamado de gozo, quando há gravações, não é? Nós temos gravações de vídeo em que as vítimas estão a assistir, mas também muitas vezes incentivam o comportamento. Portanto, acaba por ser cada vez mais difícil conseguir controlar aqui estes episódios que cada vez se alargam e se estendem mais, porque o impacto na vítima é cada vez maior. Acho que o Luís queria acrescentar alguma coisa, não? Sim, posso? Queria só reforçar um pouco a ideia da Kátia. Portanto, o papel das testemunhas é fundamental, até porque é o grupo que existe em maior número e é o grupo que pode fazer toda a diferença. E é importante que nós também passarmos essa informação, que o não fazer nada é uma decisão que se toma. Portanto, quando nós sabemos de alguma coisa, podemos de alguma forma intervir e terminar ou até prevenir que essa situação aconteça. Portanto, eu estou a dizer isto porque muitas vezes quando eu trabalho muito com agressores ou com vítimas, mas principalmente com agressores e com testemunhas, às vezes há a ideia que mas eu não disse nada, eu não fiz nada, e o não fazer nada, quer no bullying, quer no cyberbullying, é uma decisão que se toma. Portanto, é a opção por não fazer nada. Eu podia decidir de todas as maneiras possíveis, não fazer nada, ou fazer, ou intervir, portanto, e não fazer nada, portanto, neste caso não é uma posição neutra, e é importante os miúdos também saberem isso, portanto, porque as testemunhas têm um poder tremendo, quer no bullying, quer no cyberbullying. Quer dizer, se cortarem eu recebo um vídeo, se eu não partilhar esse vídeo, se eu denunciar a um adulto que esse vídeo está a circular, portanto, quebra-se essa cadeia toda de transmissão, digamos assim, agressiva em termos digitais. Portanto, é importante eles estarem trabalhados e serem empáticos nesse sentido. Era um pouco só para reforçar a ideia do que a Kátia referiu. Muito bem, agradeço a todos a vossa participação, não só neste webinar, mas de facto nos últimos dias do vosso grande envolvimento também nesta tarefa e para a apresentação em tempo útil de um documento de apoio que ficasse disponível para a população em geral. Este é um tema sem dúvida emergente de cyberbullying, já o era antes da pandemia e agora ainda mais se acentua. Independentemente do período mais ou menos prolongado que todos nós vamos ter de isolamento, a verdade é que muito provavelmente mesmo depois, o após, já não voltará a ser tudo como era. Portanto, todos, quer adultos, quer crianças, provavelmente estarão mais desenvolvidos, entre aspas, ao nível das tecnologias digitais e nos problemas que elas também nos possam causar. Muito obrigada a todos uma vez mais. Obrigado. Obrigada. Tchau. Até uma próxima.